Bem-vindos, amigas e amigos, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Dicas toda segunda-feira, meio-dia, sobre gestão de condomínios. Hoje nós vamos falar sobre o controle de saldos condominiais, como garantir transparência e evitar conflitos. Dicas importantíssimas, fiquem conosco. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Transparência Condominial. Não se esqueçam, de se inscrever, ativar o sininho, deixar suas dúvidas, deixar seus comentários, para que a gente tenha, então, aqui sugestões para temas importantes toda segunda-feira, meio-dia, com relação ao mercado condominial. Hoje, como já anunciado aí pelo Arnaldo, nós temos um tema importantíssimo, que é o controle de demonstração de saldos, de centro de custos. A gente vê em todo balancete, no final ou no início, se demonstra, então, os centros de custos, lá conta condomínio, conta fundo de reserva, eventualmente alguma obra, 13º sendo reservado, enfim, vários centros de custos que precisam ser controlados, Lembrando que o condomínio não dispõe de uma lei contábil, de uma norma contábil, então a demonstração é feita através de fluxos de caixa, e um lançamento errado nesses demonstrativos pode causar uma grande confusão e afetar também o entendimento para a prestação de contas, Nós, como auditores, somos demandados muitas vezes para tentar estabelecer ali qual seria o saldo correto de cada centro de custos, E a gente vê várias inconsistências, a arrecadação pelo centro de custo, pagamento pela conta condomínio, e aquela conta fica inchada ali, contas de arrecadação de água, de outras verbas que são arrecadadas e são gastas pela conta condomínio, ou vice-versa, são arrecadados pela conta condomínio, transferidos para esse centro de custos, gastos novamente pela conta condomínio, enfim, fica uma grande confusão, uma grande dificuldade de entendimento, compromete também a transparência e acaba causando problema para a gestão demonstrar aqueles saldos, Então, não é simplesmente estar certo, Tem que conseguir demonstrar, então, com clareza os saldos. E sem falar em outros riscos e outras confusões, que eu vou deixar aqui para o Arnaldo dar alguns exemplos. É isso aí, professor Sérgio. Pessoal de casa, o que tem acontecido bastante, a gente tem chamado, inclusive, para fazer os levantamentos, como o professor Sérgio falou, para apurar os corretos saldos dos grupos, principalmente dos grupos de fundo de reserva e grupos de projetos específicos. Então, muitas vezes, as contas desses projetos, várias notas ali, elas, em vez de serem lançadas diretamente na conta de controle desse projeto, ele acaba sendo lançado na conta condomínio, na conta fundo de reserva, e, na verdade, os saldos acabam ficando incorretos por conta desse descontrole. Uma outra situação que acontece bastante é os condomínios que têm recursos junto ao administrador e recursos em contas bancárias externas próprias. Muitas vezes esses recursos dessas contas são transferidos para a conta da administradora e a administradora não lança todas as transferências realizadas. Então a gente pega trabalhos aí que a gente acaba verificando que o saldo do condomínio fica incorreto porque a administradora não fez o registro desse crédito vindo da conta bancária externa. Isso é muito importante, porque se não há qualquer pessoa fazendo essa conferência, o condomínio efetivamente fica no prejuízo, já que o dinheiro acaba, entre aspas, sumindo. Então, essa disponibilidade aí fica incorreta e é bastante importante que esteja alguém fazendo a revisão. A gente é chamado também para fazer muitos trabalhos de períodos anteriores, extensos, e aí a contabilização, os registros incorretos acabam prejudicando muito a rastreabilidade das transações. Então, é muito importante que tenha realmente esse acompanhamento permanente e que essas correções sejam feitas o mais rápido possível, exatamente para a gente não perder essa rastreabilidade e os saldos corretos aí dos grupos. Então, pessoal, os projetos e as contas de condomínio e fundo de reserva devem ser realmente bem controlados para não haver qualquer tipo ali de desequilíbrio financeiro ou desequilíbrio de controles dos saldos nos empreendimentos. Fala mais para a gente, professor. Justamente, Arnaldo. Se isso não for, esses saldos, esses acompanhamentos não forem registrados, acaba que a cada assembleia são aprovadas as contas daquele mesmo jeito em que elas são demonstradas, sem muito debate, e aí 5, 10 anos depois, o condomínio acaba sendo assessorado aí por uma auditoria ou que seja um conselho fiscal mais atuante, e aí
não se consegue demonstrar por que chegou aquele saldo naquele momento. Então, a gente vê até o uso do fundo de reserva ali naquela grande confusão, né? O saldo da conta condomínio negativo e o saldo do que deveria estar no fundo de reserva, ele não existe, porque o saldo final é menor do que o fundo de reserva. Mas a gente pode fazer um vídeo exclusivamente para esse uso, né? Para esse tipo de acontecimento, mas é um dos riscos que a gente vê. É isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até a próxima semana e até logo. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Os contatos aí das nossas empresas estão no vídeo. Você que precisa de um acompanhamento permanente aí. Fique com Deus. Boa semana a todos.